Traz o deputado com precisão um acordo feito contra o Rio de Janeiro pelo ex-presidente Lula e atual presidenta da República, que o governador Sérgio Cabral avalizou por interesses seguramente eleitorais. 2008, ano importante no processo da construção das alianças que tem o PT como líder. Diversos interesses do governador Sérgio Cabral nessa aliança subserviente e serviçal ao presidente da República. Equivoca-se o governador quando foca com muita firmeza que tirar o Rio do isolamento, como ele sempre disse, era importante de fato, mas não tornar o Estado do Rio subserviente. Esse Estado sempre foi um Estado de personalidade forte no conjunto das unidades da Federação. E não há dúvida que aquela mensagem, deputado Geraldo Pudim, Vossa Excelência participou dos debates no Congresso Nacional, que aquela mensagem encaminhada pelo presidente Lula escancarou as portas para que acontecesse o que hoje está acontecendo com o Estado do Rio de Janeiro. E o governador Sérgio Cabral se silenciou. Mas eu diria, deputado Luiz Paulo, o governador errou pela segunda vez depois, no momento do embate político do debate da mensagem. O governador acreditava tanto naquela aliança, acreditava tanto, que tinha certeza que tanto no governo do presidente Lula, quanto no atual governo da presidenta Dilma, a maioria que compõe o Congresso Nacional governista, os líderes dos partidos da base do governo, iriam apoiar qualquer decisão que representasse o desejo da presidência da República. Aliás, isso acontece em diversos outros temas que são debatidos e decididos no Congresso Nacional. Na questão de royalties, pela primeira vez não vimos os líderes do PT, nem os líderes do PMDB advogarem a posição do governo. Os líderes do governo se pronunciaram com timidez, sem aquela veemência que fazem quando a matéria que está sendo debatida no plenário do Congresso representa o interesse do governo federal. Mas no caso de royalties, não. Então fica claro que o governador ali errou pela segunda vez, porque acreditou e ainda comprou uma briga desnecessária pela imprensa com as outras unidades da federação. O governador Sérgio Cabral conduziu muito mal aquele episódio. Conduziu muito mal, conduziu naquele sensacionalismo que é comum a ele, usando aquela expressão sentimental de artista, tá? Que não ajudou em nada. E agora cometeu o terceiro erro, o deputado Inês Pandeló, que ontem debatemos na nossa comissão. Por causa das perdas de 1,3 bilhões, suspendeu a ajuda de custo de bolsistas da UERJ, suspendeu o pagamento de professores temporários, anunciou a suspensão de merenda escolar. Erra o governador Sérgio Cabral pela terceira vez. Pela terceira vez. Só não anunciou, deputados, a suspensão dos contratos da obra do Maracanã, que custam 1 bilhão aos cofres do Estado. 1 bilhão que reporiam quase o que está se perdendo na outra ponta de 1,3 bi. Não, mas os contratos com as empreiteiras do Maracanã, não. E tudo porque vem de trás. Agora, suspender merenda escolar, isso não tem problema. Suspender bolsa de ajuda, auxílio dos bolsistas da UERJ, também não é problema. Não erra pela terceira vez o governador Cabral. Agora acertou ontem, deputado Inês, em não comparecer àquela reunião de governadores. Acertou. Pela primeira vez nesse jogo, o governador Cabral acertou. Porque aqueles governadores do Nordeste que se entrincheiraram contra o Rio de Janeiro, agora percebendo alguma chance de perderem no Supremo, tanto é que o
governador do Pernambuco, governador de Pernambuco, junto com o governador do Ceará, daqueles que mais brigaram pela nova forma de divisão de royalties, ontem usou a expressão que é melhor perder os anéis do que perder os dedos. Então ontem perceberam o problema que criaram para o Pacto Federativo e perceberam que a expectativa de terem os benefícios dessa nova divisão das riquezas do royalties pode não chegar aos seus governos. Aí passaram a advogar um novo entendimento, como se a federação, deputado Inês, fosse um joguete. O governador Sérgio Cabral fez bem ontem, tem que reconhecer, de não ir àquela reunião. Ele e o governador do Espírito Santo. Os dois fizeram muito bem. A bancada federal do Rio de Janeiro, independente da questão partidária, da questão ideológica, a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Espírito Santo precisa agora abrir com muita energia o debate e a discussão do Pacto Federativo Nacional. Que não fique só na questão dos royalties, que não fique só na tunga trazida pelo deputado Luiz Paulo, que fizeram com o Estado do Rio de Janeiro. Aliás, vamos lembrar que diversas compensações federativas que o Estado do Rio manda para os outros estados se fazia justo numa outra época de uma pobreza muito intensa lá naquela região. Mas agora não, a federação tem na União o ente mais rico. Por que é que vamos continuar tirando recursos das nossas riquezas que no passado se justificava? No atual momento que vivemos da economia do país e da nova realidade do Nordeste brasileiro. Então, o governador Sérgio Cabral tem que conduzir a partir de agora a liderança da bancada do Estado do Rio de Janeiro e abrirmos com uma defesa intransigente o novo debate do Pacto Federativo, uma nova discussão dentro de um novo momento que vive o país, para que o Rio de Janeiro, que tem o risco de perder parte dos seus royalties, possa ser compensado em outras áreas da federação. Agora, lamento o comportamento do governador Roberto Campos do Estado de Pernambuco. Lamento porque trata de uma coisa importante como o Pacto Federativo, como se fosse uma questão menor de ganha e perde. Mas encerrando, senhor presidente, eu acho que o momento é um momento de repensar a federação. O momento é um momento das nossas bancadas, Estado do Rio e Espírito Santo, nas duas casas do Congresso Nacional, abrirem com bastante determinação esse novo debate. Senador Dornelles, quando se discutiu à época esse novo marco dos royalties, falava que o Rio de Janeiro, em 2008, tinha contribuído com as suas riquezas para a cesta do Fundo de Participação dos Estados, deputado Pudim, com algo em torno de 110 bilhões de reais. 110 bilhões de reais aproximadamente, produzidos com a riqueza do trabalhador, dos empresários do Rio de Janeiro, foram colocados no Fundo de Participação dos Estados. E só retornaram para investimentos no Rio de Janeiro 1,5 bilhões. O que esses estados querem mais? Então chegou o momento, senhor presidente, de discutirmos a própria forma de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Há uma nova realidade no Nordeste brasileiro. Hoje já tem riqueza lá, econômica com produção própria, coisa que no passado não tinha. Logo, não se faz mais necessário o Rio de Janeiro colocar tanta riqueza da sua produção nesse fundo para ser encaminhado para os outros estados da federação. Já que eles ganharam os royalties, já que eles ganharam o tão desejado royalties de petróleo, que não vai resolver o problema deles, vamos agora abrir a discussão desse novo pacto federativo, que é importantíssimo para o Rio de Janeiro. Mas esperamos que o governador Sérgio Cabral trate com menos sensacionalismo
essa matéria e não jogue para a plateia como foi suspender pagamento de merenda e salário de servidores temporários e terceirizados. Muito obrigado.